Iniciando a nossa gravação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Felipe, eu vou estar gravando esse vídeo aqui. Provavelmente você veio em função dos anúncios, né? E eu quero falar um pouco mais para você sobre as descobertas, sobre as experiências que eu adquiri nas consultorias nessa parte de tráfego pago e de publicidade no ano de 2022. Eu não sei se você está me conhecendo agora, mas para quem já me conhece sabe que meus vídeos não tem corte, não tem muita edição, não tem vinheta, é bem direto ao ponto no conteúdo que eu preciso te passar. E para ajudar a nortear e eu consigo comentar todos os pontos que eu preciso comentar contigo, eu tenho um outro monitor aqui. Talvez você vai observar que eu posso eventualmente, se eu não lembrar de alguma coisa, olhar aqui para baixo. E eu preparei também um mapa mental para a gente seguir no passo a passo para eu conseguir te passar todo o conteúdo que eu preciso. Ok? Então, agora eu vou sair aqui da tela inteira e a gente vai para a parte do mapa mental que eu desenvolvi. Deixa eu conferir aqui a gravação. Tá tudo ok. Vamos lá. Bom, primeiro eu preciso, né, deixar muito claro para quem que é esse vídeo que eu estou gravando, né, para que faça sentido para você e você fique aí, né, sei que o nosso tempo hoje é muito precioso. Então, bom, se você já roda tráfego pago para o seu negócio e você está com problemas, se você não está tendo muitos resultados, ou talvez resultado até nenhum, né? Então, se você é esse profissional da sua empresa, se você é o próprio empreendedor que faz o tráfego pago, que trabalha com seus anúncios aí nas redes sociais, esse vídeo tem muito conteúdo muito útil para você, tá? Então fique aí. Se você é empresário e está decepcionado, eu coloquei esse decepcionado aqui, né? Porque como eu converso com muita gente, tenho contato com muitas pessoas, o que a gente tem visto com uma certa frequência são donos de empresa ou até mesmo gerentes, né, que fazem contratações de profissionais freelancers, de agências, né? E as coisas não saem muito do lugar, fica patinando, não dá certo. Algumas empresas, algumas pessoas pedem 6 meses para começar a ter algum tipo de resultado. E às vezes a pessoa faz todo o investimento, faz a estrutura, né? Às vezes investe dinheiro ali numa parte de web design, de um site, enfim, faz serviços complementares como social media, de acordo com o orçamento que é passado, e às vezes o resultado não vem. Então tem muito empresário aí, muito decepcionado, muito chateado, então eventualmente se enquadra também, fica aí que tem informação muito bacana para você. E, né, se você é dono de e-commerce ou se você é infoprodutor, eventualmente também eu posso estar contribuindo com você em alguma coisa, então fica aí, tá? Eu aconselho que você fique e você acompanhe o conteúdo. Bom, rapidamente, do que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Eu vou te explicar, tirando os 3 quesitos que eu comentei, provavelmente no anúncio que você viu e que te chamou até aqui, eu coloquei um quarto elemento, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente na função do que pode estar estruturando esses erros, vamos falar assim, para que eles aconteçam, e quais são as ações que eu tomei na prática, e quais são as ações que eu consigo te passar para que faça sentido para você executar e ter uma melhora aí nos seus resultados, beleza? Então a gente vai falar sobre, primeiro, os anúncios não dão o retorno que eu esperava, né? Toda a questão dessa narrativa que te trouxe para cá foi em cima disso, né? Foi em cima das principais dificuldades, dos principais problemas que eu escutei dos empresários, das pessoas, né, que me contrataram aí no ano de 2022, tá? A gente executou aí cerca de 30 consultorias, provavelmente foi mais do que isso, eu não marquei todas, tá? Na correria, às vezes, alguma coisa, uma ou outra ali acaba escapando da gente. O número 2, lead do tráfego pago não compra nada, isso é muito forte, tá? Teve duas situações bem pontuais que eu quero comentar contigo, então se encaixa, se você se encaixa, ou se você já ouviu isso, né? E se você acha que isso vai servir para ti aí, tem informação bacana. Terceiro, CPA tá alto demais, tá matando a margem de lucro do nosso projeto, também é uma situação bem comum, né? E o quarto ponto, tem um vídeo meu complementar no YouTube, que depois eu posso mencionei ele aqui, se você quiser estar indo lá também para poder estar assistindo. Eu faço algumas explicações mais práticas, eu estou desenvolvendo um raciocínio ali, pode ser interessante que você veja. Mas a quarta situação que eu inseri foram, estamos tendo muitos cliques e poucos leads cadastrados na plataforma. Tá? Então é isso aqui que a gente vai abordar. Então, se você se encaixa dentro dessas 3 condições e se esses 4 tópicos te interessam, então esse vídeo é para você, tá? Então não tem jeito para que eu consiga seguir que eu preciso minimamente te falar, né? Quem sou eu? Eu comecei no mercado em 2019, foram as minhas primeiras experiências com tráfego pago com anúncios. Eu me afiliei a um produto, era um produto na época, se não me engano, era do Canva, né? Tinha lá
um produto que ensinava as pessoas a fazer arte no Canva. E eu me afiliei a esse produto, e as minhas primeiras tentativas de venda, e as minhas primeiras vendas começaram a sair através do Google Ads, rede de pesquisa, né? Então eu comecei por lá. Eu perdi, né? Perdi assim, a gente investe, a gente aprende, né? Mas eu investi bastante verba do meu bolso durante toda essa trajetória, né? Até eu chegar aqui, em 2023, estar gravando esse vídeo para você. Eu também investi em agências, na época tinha um outro business, a gente fez uma contratação de uma agência, foi mais ou menos por aí, né? A agência pediu pra gente aí, se eu não me engano, uns 6 meses para que a gente começasse a ter resultados, e focavam muito no trabalho de social media, focavam muito no trabalho de desenvolvimento das artes, né? E na época eles nem comentavam muito de tráfego pago, não sei se tinha alguém realmente especializado nisso na época, mas a gente sabe que não é muito funcional, né? Você ter posts bonitos e conteúdos com design elaborado faz muito sentido, mas se ninguém estiver vendo esse material, né, não adianta de muita coisa. A gente provavelmente não vai ter uma prospecção de negócio, a gente não vai estar atraindo prospectos, né? Oportunidades de negócio em função disso, até mesmo porque a gente sabe que o alcance orgânico do Instagram, pegando como exemplo a rede social, caiu bastante, né? E a tendência é essa. Hoje em dia uma conta aí com engajamento muito bom, ela deve estar tendo um alcance aí 100% orgânico da ordem de 10, 15%. Os números variam, né? Só uma ideia, tá? Eu tenho algumas certificações, vim fazendo algumas certificações, algumas estão em um procedimento, né, para eu poder estar pegando, mas depois você pode olhar, se você, né, for continuar na experiência da página, rolar a página para baixo, você vai ver que eu tenho alguns certificados até interessantes. Alguns, né, eu tô falando, continuo estudando sempre, então alguma coisa aí ainda tá para ser finalizada. Eu já gerenciei uns bons 450 mil reais, sem dúvida nenhuma, né? Assim, às vezes a gente entra, faz um investimento ali, tem negócios meus também que eu rodo tráfego para eles, às vezes a gente entra numa consultoria, né? No mercado tem muito disso, quando a gente entende como que a verba foi aplicada e a gente verifica ali uma linha de raciocínio, a gente consegue identificar padrões, é como se a gente pegasse aquela verba de investimento e colocasse no nosso bolso, né? Então, se eu fosse considerar isso, seria um valor bem acima, tá? Então, um dos quesitos que se é perguntado aos profissionais do mercado é quanto que eles já investiram, e claro, né, você investir capital seu ou de terceiros gera maturidade, gera preocupação, responsabilidade, tudo isso serve para que o profissional vá evoluindo, né? E aqui, igual eu já comentei com vocês, então tá tudo certo, né? Muito basicamente, esse cara sou eu. Bom, eu preciso também passar por algumas considerações gerais, que é o seguinte, rapidamente, tráfego pago. Quando a gente fala de fazer tráfego pago, a gente tem o que a gente chama de tráfego de plataforma. Eu não sei se esse termo foi utilizado pela primeira vez pela Bárbara Bruna, mas eu escutei através dela, né? Esse tráfego de plataforma, ele basicamente ele consiste em estratégias onde a gente não tira o usuário da rede social, tá? Onde a gente mantém o usuário fazendo tráfego, deslocando esse usuário, mas sem tirar ele do domínio, vamos falar assim, do grupo meta, né? Então a gente vai fazer um tráfego, por exemplo, atraindo pessoas para a fanpage, levando pessoas para visitar o perfil do Instagram, tendo uma comunicação ali que é para as pessoas de fato consumirem o conteúdo, seguirem o perfil e etc, tá? Mas a gente não tira o usuário de fora da plataforma. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem um e-commerce, que a gente tem uma página de captura, que a gente tem um infoproduto, que a gente faz campanhas de marketing, patrocinando anúncios para fazer com que o usuário clique e saia da plataforma, a gente está fazendo, nós estamos tirando o usuário da plataforma. Então aí a gente precisa, por exemplo, se for campanhas com objetivo de ações preciosas, de venda, de cadastro, a gente precisa usar campanhas com objetivo de conversão. Então é por isso que vem toda essa questão de ter o pixel instalado nas plataformas, de ter uma API de conversões, de ter tags de mapeamento. E quando você tira o usuário de dentro do ecossistema, existem problemáticas para que o sistema, por exemplo, para que o gerenciador da meta do Facebook Ads consiga mapear essas ações que esse usuário está tendo. Então a ferramenta precisa ter esse feedback, até mesmo para ela poder trabalhar a mecânica da campanha, né, de otimização dos resultados. Enfim, aí vai muito assunto, beleza? Então, hoje em dia a gente tem uma tendência forte de trabalhar nas duas frentes. A gente faz um tráfego de plataforma para a gente crescer a base, aumentar esse número de seguidores, de inscritos no YouTube, por exemplo, né? E a gente faz, a gente implementa estratégias internas para que a gente de fato então consiga, no eventual pico de vendas ou no lançamento,
deslocar esses usuários para que eles comprem. Isso aqui serve inclusive para e-commerce, tá? Eu preciso que você entenda que eu tenho um desafio muito grande aqui para esse vídeo que vai ficar público, é eu conseguir conversar e agregar valor, tanto para a pessoa que trabalha com negócio local, como a clínica, por exemplo, né? Ou com um salão, como é o exemplo que eu dei aqui, ou para uma pessoa que trabalha com infoproduto, ou uma pessoa que trabalha com e-commerce, etc, tá? Então, eu nunca vou me apegar muito numa estratégia de um ponto só, e eu nunca vou falar de uma fonte só de tráfego, né? Não só de Google, não só de YouTube, não só de Instagram e etc, tá? Então, considerando principalmente que o nosso custo do tráfego pago está crescendo, né? Cada vez mais entram anunciantes e existe a competitividade e existem as sazonalidades, onde alguns anunciantes maiores injetam mais dinheiro, né? A gente tem grandes players no mercado, então a tendência é justamente essa. A régua do mercado ela está subindo, ela vai continuar subindo, porque o tráfego pago vai ficar mais caro. Então, essas associações de estratégia entre você fazer um tráfego de plataforma, aumentar a sua base, melhorar o seu alcance, e aí você utilizar de estratégias para deslocar esses seguidores, por exemplo, né, em massa para ter uma ação que você espera lá no seu site, isso é uma estratégia muito bem utilizada. E meio que ela dá uma suavizada também na questão de algumas métricas, como o CPA, por exemplo, que é uma das que a gente vai estar conversando um pouco mais para frente, tá? Uma outra máxima, e eu não sei de quem que é essa frase, mas o pessoal fala que quando a oferta é muito boa, o tráfego pago fica fácil, né? Então acontece um match entre uma oferta boa, sendo comunicada, sendo levada até um público certo, né? Esse público certo ele verifica que aquela proposta de fato tem valor, que faz sentido, né? Então aí ocorrem as vendas transacionais na maioria das vezes, certo? Então o tráfego fica fácil, fica tranquilo de gerenciar quando a oferta é boa. Quando a gente acerta, obviamente, também o público, né? E eu preciso também te falar que tudo depende, né, do que é vendido, qual é a jornada do seu cliente. Então, se você trabalha com drop, você enfrenta uma realidade, né? Se você trabalha num negócio local, por exemplo, onde você só roda anúncios ali num raio de 5, 8 quilômetros, é uma outra realidade totalmente diferente. Se o seu objetivo maior é fazer uma venda transacional de maneira com que o cliente veja um anúncio, se interesse, clique, vá para uma página, leia uma descrição, assista um vídeo como esse que você está assistindo agora, realmente se interesse e execute uma compra, né, você fazendo uma venda transacional, é totalmente diferente de um estímulo, de uma comunicação que tem que ser feita para um negócio local, para você levar um cliente para dentro da sua loja, né, você trabalhar essa questão do mind share, né, são estratégias, são coisas diferentes, são mecânicas diferentes, né. Maturidade do mercado. Bom, isso aqui depende. Essa maturidade que eu coloquei aqui, ela está muito relacionada com, por exemplo, tem nichos, agora falando um pouco para infoprodutores, né, existem mercados muito maduros, no sentido que eles já estão num nível de profissionalismo muito elevado, como nichos de emagrecimento, né, como nichos de mercado financeiro, como nichos de relacionamento, né? Alguns aí a gente até pode considerar como nichos black dentro de plataformas como Facebook Ads, certo? Então, nichos que têm uma maturidade muito elevada, você precisa de estratégias mais robustas, você precisa de ter um funil mais elaborado, você precisa ter estratégias de recuperação de vendas mais elaboradas, você tem que trabalhar esteira de produto, né? Então existe toda uma mecânica que tem que ser analisada, feita ou revisada, né, para que você consiga operar com lucratividade, ter uma operação sadia, né? E é claro, isso aí vai exigir investimento, eventualmente vai exigir que você tenha um aporte, né, para você estar fazendo essa manutenção dos custos que você vai ter mensalmente com o tráfego pago, etc, 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 beleza? E vai depender muito se a empresa está começando do zero ou não. Isso aqui é uma coisa que eu vi muito, né, e já vi antes e vi muito em 2022, que são empresas que estão começando do zero, ou operações como delivery, por exemplo, né, ou operações como escritórios de advocacia, ou como profissionais que vão começar a atender em clínicas, em clínicas coletivas de profissionais de odontologia, por exemplo, né? Então talvez você tenha uma clínica, a clínica loca um espaço, esse profissional ele está começando do zero, mas a clínica já tem um tempo ali, ou seja, as pessoas já passam, consideram que aquele ponto físico é voltado para aquele tipo de business de negócio, né? Mas as coisas se misturam, né? É uma coisa que a gente tem visto muito forte.
e é uma coisa que está muito fixada na minha comunicação. Simplesmente tráfego pago por tráfego pago, vincular anúncios por vincular anúncios, não está dando mais resultado, né? Isso está sendo aí motivo de muitos problemas, como um dos motivos que eu tô aqui agora falando contigo, tá? E isso aqui também é outra máxima do mercado, que não existe uma fórmula exata, não tem uma bala de prata, não tem alguma coisa ali que você vai executar, né, que você vai fazer desse jeito e que vai aí funcionar 100%. Então, o que a gente faz é trabalhar com experiência, né, trabalhar com conhecimento técnico profundo dentro das ferramentas para a gente conseguir entender ali possíveis saídas, né, e aí a gente reduz as curvas de aprendizado, né, é um termo também que algumas pessoas utilizam, eu gosto muito desse termo, porque é preciso que a gente tenha tempo de investimento, tempo de análise de dados, tempo de otimização, para que a gente não comece a ter de fato resultados expressivos. O que a gente vê muito no digital, e é um fenômeno relativamente comum, são pessoas pulando de profissões, ou seja, a pessoa começa a querer ser gestora de tráfego, ela larga, ela vai tentar fazer social media, ela larga, depois ela vai tentar escrever, copywriting, ela larga, né? Ou seja, ficar trocando de funções dentro do mercado digital tem muito a ver com isso, você não sentar na sua cadeira e falar assim, não, espera, eu vou ficar bom nisso, né? A mesma coisa para negócios online, a mesma coisa para negócios físicos, por exemplo, ok? Então, o que eu não vou fazer aqui também, antes da gente entrar na parte do conteúdo prático por si só. Não tem como eu ensinar aqui ninguém a criar campanha, então se você está aqui me escutando agora, eu subentendo que você já sabe mexer no gerenciador, tá? Facebook, Google, eu sei, eu compreendo que você entende o mínimo ali de hierarquia, né? Eu estou considerando que você entende a mecânica por si, né? Nos gerenciadores. Eu não vou te explicar o que é criar campanha, tá? Eu não tem como, impossível eu esgotar, falar tudo que eu gostaria de falar sobre esses assuntos, né? E mesmo assim, não sou detentor de todo o conhecimento sobre isso, né? Impossível. Tá? Então, eu não vou falar tudo que tem para falar. E isso que eu já te expliquei anteriormente, não tem como eu focar numa fonte só de tráfego pago, porque pessoas vão vir para cá com necessidades diferentes, né? E talvez trabalhem com outras fontes, como Taboola, como Pinterest, como LinkedIn Ads, ok? E eu vou me esforçar aqui muito, e me esforcei muito para que eu conseguisse juntar esses tópicos, para que eu não falasse mais do mesmo, né? Realmente agregasse valor para as mensagens que eu tenho que te passar. Vamos lá então. Quando as pessoas me procuraram aí no ano de 2022, né, e me falaram comigo que elas não estavam tendo o retorno que elas esperavam em relação ao investimento em anúncios, né, em tráfego pago. Bom, primeira coisa que eu via com frequência, tá? A pessoa estava comparando laranja com banana. Isso é uma brincadeira, né? Mas a gente sabe que quando você compara uma fruta, tem que ser com a outra fruta. Quando você compara um objeto, quando você está numa decisão de compra entre um tênis e outro, subentende-se que esse tênis ele também é um tênis esportivo. Ou se você precisa de um evento social, você vai comparar sapatos sociais. Então o que eu vejo muito, né, e principalmente teve um caso muito interessante de um pessoal que trabalha na parte de moda, né, um e-commerce do vestuário, eles tinham um lastro, um tempo muito grande de mercado no offline, né, e eles vieram migrar, montaram o estudo do e-commerce, né, começaram a ter um olhar mais atento para as redes sociais, né, e eles estavam querendo um resultado muito imediato, né, numa coisa que depende de novo do que eu acabei de te falar sobre a curva de aprendizado. Tá? Então, coloquei um exemplo aqui, né, a empresa tinha mais de 5 anos, né, como venda em balcão, como revenda, tinha outras empresas que compravam dela também para revender, né, e como ela estava muito recentemente com a estrutura do e-commerce, né, não tinha, por exemplo, uma estratégia implementada de web analytics para o e-commerce, né, a parte de tabelar-se os dados, as vendas efetivas, né, as vendas que não foram finalizadas, verificar a questão de recuperação de vendas por WhatsApp, muita coisa ainda sendo implementada, né, e o pessoal da diretoria com uma exigência muito grande, né, em relação a resultado. Isso é normal, mas a gente tem que entender que as coisas levam um determinado tempo. Né? Então, quando você fala que você não está tendo o retorno que você esperava, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o retorno.
Qual é o retorno que você precisa? E aí volta na questão de cada negócio estar num momento diferente. Você precisa analisar, né? Foi até um ponto que eu coloquei aqui, ó. O que não pode acontecer é você, né, ou a sua empresa estar simplesmente queimando verba. Você precisa medir o seu progresso e você precisa entender aonde você está, qual é o passo, qual é o próximo passo, né? Se você vai precisar contratar um profissional, se você vai precisar de uma consultoria, se você vai precisar é, é, contratar um web designer, se você, né? Então você tem que analisar ali onde você está, o próximo ponto, e aí você saber mensurar em quanto tempo eu vou fazer uma outra análise. São de 15 em 15 dias, são de 30 em 30 dias, né? São de 3 em 3 dias, e isso, principalmente falando de tráfego pago, tem muito a ver com a quantidade de verba que você vai estar investindo, né? Então, quando você tem verbas menores, é preciso que você tenha um tempo de funcionamento da sua campanha maior, porque você consegue tanto adquirir quanto armazenar mais dados para que você consiga olhar. Se você tiver uma verba um pouco mais agressiva, como uma verba de 500, 800, R$ 1.200 por dia, em um dia você já compra muitos dados. Então você consegue ter intervalos de monitoramento reduzidos. Então cada situação demanda um certo comportamento. Eu até coloquei aqui, ó, a questão de PDCA, que é uma prática de melhoria contínua que a gente tem e que a gente estuda dentro de administração de empresas, né? Entre outras áreas de conhecimento, entre outros cursos, beleza? E nem sempre as empresas acompanham esse ponto a ponto, acompanham essa progressão, essa melhoria de semana a semana, mês a mês, né? Então, quando você quer fazer uma retrospectiva, quando você quer fazer uma análise sobre estou melhorando ou não, né, os anúncios estão me dando retorno ou não, você tem que fazer uma comparação. Se você não tem histórico, não tem como você comparar, e automaticamente a tendência é que, né, feliz ou infelizmente, não sei, subjugue-se o desempenho dos anúncios do tráfego pago, tá? Claro que pode acontecer, pode não acontecer. Outra coisa, as pessoas ficam comparando retorno sobre investimento em anúncios com amigos do mesmo setor. Então, às vezes é normal que um empresário igual esse, por exemplo, que trabalhava no ramo de moda, ele tinha amigos também que trabalhavam no mesmo setor. E alguns já estavam rodando com estrutura de e-commerce há 5, 6 anos. Então, olha só, o tempo que ele tem de offline é mais ou menos o tempo que o cara já tinha de comércio eletrônico. Como que ele quer comparar um desempenho de uma máquina com outra, né? E aí vem outras questões, como o ticket médio, como a questão de logística, né? A precificação de frete, talvez, talvez esse concorrente, se ele trabalha com mais profundidade em um outro nicho que você não trabalha, né? Então você tem uma moda social, uma moda praia, uma moda íntima, né? Ele tem um leque maior de produtos, então isso influencia completamente na questão da cadeia dos números que ele vai estar te falando direto ou indiretamente. Beleza? E outra coisa, às vezes as pessoas ficam impressionadas com números na internet, né? Ah, mas eu vi isso, eu vi aquilo, e as pessoas ficam impressionadas, e realmente a gente fica impressionado, mas de maneira prática, de maneira direta, bem sincera, tenha atenção, porque muita coisa que você vê na internet, né, nem sempre é resultado de verdade, tá? Ou as pessoas ficam tirando prints de prints. Então, infelizmente, as coisas acontecem dessa maneira, beleza? Então, o primeiro aspecto é justamente esse. Os anúncios não estão dando o retorno que eu esperava. Você está comparando o que com o que. Né? E aí precisa verificar se é uma empresa que está começando do zero, então você vai comparar sempre, né, na verdade, você com você mesmo, a sua empresa com a sua empresa, e você vai analisar se você tem repertório, se você tem histórico de dados ou não. Tá? Se você tiver um histórico, se conseguir puxar esse histórico, aí a gente consegue trabalhar mais ponto a ponto, e é um procedimento normal também da gente subdividir essas análises de etapa, tá? E aí vai depender de para onde a gente está mandando o nosso cliente. Né? Por isso que eu falei, vai depender se você quer captar um lead para o seu comercial trabalhar, vai depender se você está mandando direto para uma página de vendas, vai depender se você tem um e-commerce, né? Vai depender se você é um negócio local, você está fazendo uma campanha só de branding, e aí cada situação é uma situação. Ok. Outra coisa muito, muito comum é o seguinte, os anúncios não estão dando o retorno que eu esperava, mas aí você vai fazer uma análise do site, da página, e você vê que tem link quebrado, você vê que tem formulário que não dispara, você verifica que às vezes o tempo de carregamento da página está muito maior do que era para estar. Isso tem tudo a ver com a falta de manutenção nas plataformas, certo?
Então a gente tem que entender que tudo que está online, e provavelmente se você já contratou um web designer, ou se você trabalha com programadores, você sabe disso, é necessário que a gente tenha uma rotina de inspeção e de manutenções dessas plataformas. Justamente para a gente evitar que a gente esteja mandando, por exemplo, investindo um tráfego pago, mandando um cliente para uma página de um produto, e talvez o ponto onde o cliente coloca o CEP de entrega está com problema, né? Ele está tentando fazer um cálculo de frete, ele não consegue, ou ele está clicando no botão para ser redirecionado, o botão não funciona, né? Então, a partir do momento que você quebra essa jornada do seu cliente, do seu prospecto, você perde uma taxa de conversão abruptamente. Porque as pessoas que de fato querem comprar, né, estão realmente motivadas, elas vão na rede social, elas vão te chamar no direct, elas vão dar um jeito de te encontrar, de conseguir falar com você, né, e de fazer aquisição do que você comercializa. Agora, a maioria, a grande maioria das pessoas, né, nós não trabalhamos dessa forma, né? Quando você começa a ter muitos problemas ali, a tendência normal é que a gente abandone a operação. Né? Então, é uma coisa que eu recomendo para todos os meus clientes, alguns já têm, outros a gente melhora, né? Ou faz do zero, é ter uma rotina de inspeção, né? Links de destino, clicar, testar a velocidade de carregamento de páginas, verificar, igual, por exemplo, vamos supor que você tem eventos no seu site onde você precisa de trabalhar uma API de conversões, né? Onde você precisa trabalhar com Google Tag Manager, né? Com GTM, fazendo ali a gestão das tags, de scripts, de códigos HTML, de outras fontes e outras ferramentas, é preciso, é necessário que você tenha um olhar sobre isso. Porque a partir do momento que alguma pequena engrenagem desse motor pare de performar, pare de funcionar, você pode estar simplesmente gastando o seu dinheiro de tráfego à toa, né? Porque você está mandando a pessoa para um destino final que não está funcionando. Tá? Então verifique sobre isso, se você tem aí a sua página de captura, né? A sua página de venda, o seu infoproduto, esteja sempre atento, tá? Com a metrificação dos resultados ou do comportamento do usuário na página e se está tudo funcionando como deve funcionar, tá? Muito, muito importante e existem erros comuns. Um dos desenvolvedores de página hoje mais utilizados, mais amplamente utilizados, é justamente o WordPress com Elementor. Então você tem vários plugins lá dentro. Esses plugins, eles sofrem atualizações constantes. Então se você não confere isso com uma certa frequência, o site acaba saindo do ar e acontece todos esses problemas que eu estou te falando. Né? Então você tem anúncios, talvez o seu anúncio está com CTR bom, você tem uma qualidade do anúncio bacana, as pessoas estão querendo saber mais, mas o destino não funciona. Tá? Então um outro ponto é o seguinte, você está começando um negócio do zero, né, ou você nunca trabalhou com anúncios de captação online. Porque é o seguinte, basicamente existe uma diferença muito grande. Se você tem um estabelecimento que tem um lastro, você tem aí X anos no seu estabelecimento, do seu ponto físico, é muito mais fácil para você gerar resultado com anúncio online do que um estabelecimento que, além de estar começando no digital do zero, ele também está nascendo. Então também é um profissional, é uma pessoa que se formou agora em direito, em psicologia, quer fazer um atendimento. Tá? Então cada situação é uma situação. Neste caso, se você está começando do zero na parte de anúncios online, né, e vai depender também da sua região, do seu raio de atendimento, talvez até de equipamentos urbanos que você tem, né, que naturalmente já levam um fluxo de pessoas para a área do seu ponto comercial físico, beleza? Mas se você está começando, é preciso que você entenda que é preciso consistência. Consistência, tá? É preciso, se eu não me engano, foi um estudo que o Facebook liberou através da plataforma do Facebook IQ, acho que foi 2021, não sei se saiu algum outro, tá? Mas para um usuário considerar a sua marca online, ela precisa ter contato com o seu anúncio, com a sua logo, com a sua proposta. Se você é um expert, se você vende alguma coisa, né, com a sua fisionomia, para que ele te reconheça, né, de 8 a 16 vezes. Tá? Então, se você for fazer uma continha rápida, se no seu raio aí do seu estabelecimento, né, você encontra com facilidade 300, 400 mil pessoas, né, multiplique isso por 16. Então, leva tempo, né? E existe também, voltando na questão que eu comentei, dessa curva de resultados, principalmente para negócios locais. Eu vejo isso com muita nitidez. Né? Você vê aí
que tem, por exemplo, tem empresas que começaram comigo do absoluto zero a partir de anúncios online, né? Propriamente dita, e agora a gente já está com 1 ano e meio de prestação de serviço e os resultados são completamente outros, né? Até por questão de indicação de um serviço, né? Talvez a pessoa está acostumada a ver sua publicidade, você tem pontos de contato orgânico, né? E através do patrocinado com esse usuário, no momento em que talvez ele não vá utilizar o seu serviço de primeira, né? Mas como você tem esse mindshare, ele te recomenda para uma pessoa. E isso eu visualizo muito para produtos e para serviços que têm um ciclo de compra maior, como revendedor de veículos, como materiais de construção, né? Que são coisas que consome-se menos. Claro que depende, né? Cada caso é um caso, ok? Então, se você não está tendo o retorno que você esperava, se você está começando um negócio do zero, né? Entenda que vai levar um determinado tempo, ok? Certo. Bom, funil dinâmico. Toma uma água aqui, só um minuto. Bom, ok, vamos lá. Essa questão é uma questão que a gente tem visto em praticamente todos os negócios, tá? É imprescindível que você tenha mais de uma campanha ativa, tá? A não ser que você vá fazer um saldão ou uma venda muito pontual e você quer criar uma campanha só para aquilo separado, coloca um orçamento separadamente, como são casos dos e-commerces que fazem muito em campanhas de Black Friday, de Natal, Dia dos Namorados, né, Páscoa. Então você cria essas campanhas adicionais. Existe um movimento onde teoricamente a gente tende a abaixar os orçamentos das campanhas que estão em funcionamento, que eram já, né, campanhas talvez contínuas, talvez campanhas de teste e validação de público, talvez campanhas que estão validando criativos, né? Então, a gente entra com essas campanhas extras, né? E aí são estruturas, e essas campanhas também podem ter outros desdobramentos. Mas no natural é que você tenha sempre uma campanha de remarketing em funcionamento, né? Se você está levando o usuário para fora do ecossistema, né? Se você está trabalhando com tráfego para o seu domínio, né? Para sua hospedagem, seu servidor, porque a grande parte das pessoas, elas de fato elas não vão comprar, elas não vão se cadastrar talvez naquele momento, né? Se bem que páginas de captura para cadastro, né, para captura de lead para evento, essas coisas, elas têm umas taxas de conversão muito altas, 30, 40, 50%, né, dos usuários que caem na página realmente deixam o e-mail e está interessado ali no que a pessoa tem a oferecer. Mas, eventualmente, né, a maioria das pessoas, você pode pensar até no seu comportamento mesmo como usuário da internet, né? A pessoa não clica ali, ela acessa, não necessariamente ela executa a ação naquela hora. Então, para você não perder um montante expressivo de vendas, é imprescindível que você tenha essas campanhas de remarketing em funcionamento para você reimpactar aquela pessoa novamente. E sempre foco e sempre comento com o pessoal que os anúncios de remarketing eles precisam ter uma comunicação diferenciada, né? Não adianta você ficar batendo com o mesmo criativo, né, com o mesmo anúncio, no mesmo usuário, né? Uns realmente eles vão tender a efetuar a compra ou, né, deixar o lead para você, para o seu comercial entrar em contato, se você vai fazer uma venda, né, de um procedimento de limpeza de estofado, se você está fazendo captura para venda de seguros ou alguma coisa desse aspecto, né? Mas é importante que você utilize estímulos diferentes para esse remarketing, né? Oferecendo alguma coisa, algum desconto, alguma condição específica. E aí, enfim, aí vai entrar na parte de oferta, que é um outro assunto, tá? Mas funil dinâmico, ele basicamente é você ter campanhas onde você consegue anunciar para pessoas que não conhecem ou não tiveram contato com o seu negócio ainda, né? Pessoas que eventualmente já tiveram contato com a sua marca, entraram nas suas redes sociais, visitaram alguma página do seu site, né? Para você manter um processo ali de nutrição, que a gente fala, né? Um processo de qualificação daquele potencial consumidor, e que você tenha campanhas
voltadas para venda, campanhas de conversão, né, direcionando esse usuário para alguma página onde ele faça alguma ação valiosa, né, efetue a compra, passe o cartão, etc., né, gere um código de Pix, etc. E para essas pessoas que você direcionou, que estão bem preparadas para o ato da compra e que elas por algum motivo não compraram, é importante que você tenha campanhas de remarketing, né? Então, essa estrutura de funil que muita gente fala, né, a única questão que a gente acrescenta esse nome dinâmico é porque esse sistema ele trabalha em funcionamento ao mesmo tempo, né? Então tem usuários, inclusive, que eles já estão no momento de compra, eles já estão precisando da sua solução, eles só não sabem que você existe. A partir do momento que eles detectam ali a sua oportunidade do seu anúncio, eles vão passar direto em toda a estrutura e já vão comprar de imediato praticamente. Beleza? Então o que eu comentei, né? Você precisa ter campanhas. Hoje, eu, sinceramente, tirando o pessoal do tráfego direto mesmo, eu não vejo até um negócio local, um delivery. É importante que você tenha, se você tem um cardápio digital, por exemplo, é importante que você tenha campanhas de conversão e é imprescindível que você tenha campanhas de remarketing. Até mesmo para você voltar, né, dentro do que eu comentei agora há pouco, anteriormente, para você ir trabalhando esse mindshare, né, essa lembrança desse cliente seu, né, dentro dessas 6, 8, 16 vezes que você precisa ser apresentado para ele, né? E como distribuir orçamento entre esses tipos de campanha é uma outra história, tá? Isso depende muito, igual eu falei, se você está vendendo regional, se você vende só no seu bairro, se você vende nível Brasil, se você está fazendo uma venda onde você está realizando as transações em outras moedas, tá? Então isso é um ponto absolutamente a ser analisado, tá? Cada caso é um caso. Em relação aqui à questão do remarketing, né, que eu comentei contigo. Então tem que ter um remarketing ativo, tem que ter um remarketing ativo. Se você não tem um remarketing ativo, você está perdendo a oportunidade de negócio. E isso é mais comum do que você imagina, tá? Muitas e muitas empresas não sabem, talvez até o próprio gestor de tráfego que presta serviço, ele não tem muito uma habilidade sobre como configurar uma campanha de remarketing. Então ele não coloca um remarketing para o cliente, talvez o cliente não saiba que ele precisa ter essas estruturas de remarketing, ele não entende um pouco da funcionalidade sobre isso para poder cobrar até o prestador de serviço, né? Então, eventualmente, muitas oportunidades podem estar sendo perdidas, tá? Então, fique atento quanto a isso. E uma outra coisa que a gente tem visto muito fortemente, e eu tenho trabalhado dessa forma, eu tenho tido bons resultados, é que quando a gente não tem o retorno que a gente espera, às vezes, quando a gente está segmentando o público que vai ter contato com o nosso anúncio, a gente está segmentando demais. Entende? Então, às vezes, eu vendo só para homem e eu quero só homem que tem um poder aquisitivo melhor. Então, eu só vou anunciar para homem, quando a gente faz a configuração da segmentação do público, só para homens que têm ou acessam as redes sociais com dispositivo com sistema operacional iOS, né? Para iPhones, etc. Se eu quero um homem que para eu poder estar fazendo um anúncio, para poder apresentar meu produto para ele, que ele de fato tem um potencial de compra, então eu preciso de um usuário que esteja dentro de uma fase ativa da vida de produção. Ou seja, eu quero pegar ali homens na faixa etária de 25 a 50 anos, de 25 a 45 anos, que estão ali entre o ápice, né, da parte de rentabilidade. Sejam empresários ou sejam servidores públicos ou etc, né? Então a gente fica segmentando muito, estrangulando muito o público, e aí a ferramenta trabalha muito travada, né? E a gente tem visto hoje que vamos voltar aqui no exemplo do Meta Ads do Facebook, tem se trabalhado com a parte de inteligência artificial, com a parte de machine learning, né? A ferramenta cada vez mais ela é capaz de ler a copy, né? Ler a descrição, o texto do seu anúncio, analisar a sua imagem, né? Analisar os seus carrosséis. Se você está colocando um vídeo, a ferramenta tem condição de analisar os frames do seu vídeo, né? Verificar a legenda. Então ela consegue meio que cruzar essas informações, esses metadados do anúncio com o comportamento dos usuários. Então, hoje em dia a gente tem visto que deixar a segmentação mais leve, claro que dentro do que é compulsório tem que existir, né? Mas deixar a ferramenta mais livre tende a trazer mais resultados, né? A fase de aprendizado ela é superada mais rapidamente,
E assim, a gente também consegue custos por resultado mais baixos, tá? Então aí é uma dica, se você ainda não fez o teste, faça. Se você não sabe dessa informação, ela é bem relevante, tá? Bom, vamos lá para a segunda parte dos erros que eu vi com mais frequência, né? E o que a gente fez para poder estar resolvendo. Bom, essa aqui é forte. Lead do tráfego pago não compra nada. Bom, primeiro ponto que eu vi na prática era que a oferta era fraca, tá? Não adianta, né? Neste caso aqui é um dos casos onde a gente vê que os anúncios online com o tráfego pago por si só, ele não vai dar o resultado, né? Se a oferta for fraca. Quando a gente fala oferta, eu preciso que você entenda que a oferta não é só o preço, o desconto. A oferta, ela é tudo que engloba a experiência, né? Tudo que você apresenta para o seu cliente, né? A gente pode considerar como oferta. Então é muito importante que você tenha sempre um olho atento na parte de benchmarking, né? Dá um Google sobre benchmarking. A gente sempre está analisando os nossos concorrentes, concorrentes diretos, concorrentes indiretos, concorrentes que podem, de fato, tá pegando clientes seus, né? Dentro da sua área, dentro do público, do potencial consumidor que você pode atingir, tanto quanto concorrentes indiretos, que talvez ele está na sua área de atuação, ele vende um produto ou um serviço muito parecido com o que você vende, mas ele não está na sua região, por exemplo, ou seja, não dá para ele pegar um cliente seu, né, ou um potencial cliente seu diretamente. Mas é importante para você analisar possibilidades, para você adaptar a sua oferta, para você inovar na sua entrega, tá? Então a oferta ela é isso, a oferta ela é condição de pagamento, a oferta ela é política de devolução, a oferta ela é garantia, né, garantias estendidas, a oferta ela pode estar relacionado com descontos em compras progressivas para que você aumente o LTV, né, o tempo de vida de consumo que esse comprador tem, né, dentro do seu faturamento, tá? Então, você precisa, é importantíssimo que você tenha uma oferta minimamente estruturada, tá? Para que o tráfego pago, enfim, consiga, né, te proporcionar resultados, beleza? Os anúncios estão chegando para as pessoas erradas. Não adianta, por exemplo, né, é um exemplo do Conrado Adolfo, não adianta eu ter, por exemplo, um passador de slides que seria muito bem apreciado por um executivo, um CEO, um CFO, um palestrante, um professor universitário, né? E eu mostrei esse passador de slides, por exemplo, para uma dona de casa, né? Ou seja, por mais que seja um produto de qualidade, um produto talvez com um preço competitivo, né? Não faz parte do universo dela como consumidora, ela não vai adquirir aquele produto, tá? Então, uma das maneiras que a gente tem visto para segmentar os anúncios é a própria comunicação que a gente coloca no anúncio. Então, por exemplo, se o seu produto, se uma das dificuldades que você tem é que você está tendo um volume de procura de mensagens, onde as pessoas sempre só vêm para procurar, só para te perguntar o preço, né? Sempre vêm para te falar em quanto tempo você entrega. Existem ali meio que entra no FAQ, né? Que são as perguntas feitas com frequência. Mas você pode, então, embutir o preço no seu criativo. Você pode embutir os seus prazos de entrega, você pode colocar ali do seu raio de atendimento, porque a ferramenta, eventualmente, ela pode errar, né? Tanto o Google quanto o YouTube, ele pode imprimir um anúncio que está fora da segmentação geográfica que eu coloquei. Esse anúncio ele pode, eventualmente, interessar aquela pessoa. Então, se isso acontece, se as pessoas te procuram, claro que você tem que verificar a parte de configuração, a nível de grupo, de conjunto de anúncio, ou dentro das segmentações geográficas dentro do Google, por exemplo, né? Mas, numa eventualidade, pode ser necessário que para dentro do seu negócio, da sua realidade, você deixe muito bem explicado informações que já podem meio que te servir como uma triagem dessas pessoas, para que de fato as que cheguem a entrar em contato contigo realmente tenham aí condições, né? Elas vão estar ali dentro do seu perfil de cliente ideal, né? Do seu ICP, ok? Bom, e aqui um outro aspecto também que eu acho que é válido comentar, principalmente se você trabalha diretamente com essa parte de anúncios, é que eu também faço consultoria para outros profissionais, é que eu vejo que às vezes a pessoa, por exemplo, vamos supor que você tem uma rede, você atende uma rede de um estabelecimento, de um certo segmento de mercado,
e você verificou que uma estratégia que você utilizou para essa empresa, por exemplo, em Belo Horizonte, performou muito bem, e essa empresa tem uma unidade, por exemplo, em Uberlândia, ou ela tem uma unidade no Rio de Janeiro, e você quer pegar aquela estrutura, aquele tipo de comunicação de anúncio, aquele objetivo de campanha, né? Você quer pegar aquele orçamento diário, por exemplo, você quer pegar a estrutura completinha que está dando um ótimo resultado, né? Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, e você quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Rio de Janeiro. A maioria das vezes isso não funciona. Claro que existem casos em que o modelo de negócio ele permite muito desse tipo de movimento, tá? Mas nem sempre dá certo. Então você precisa analisar se de fato a sua mensagem está chegando para a pessoa que tem, né, o perfil de consumir de você, tá? Porque quando você fala de um desempenho de um comercial ou de um vendedor, o principal ativo dele é o tempo, certo? Então você não pode ficar perdendo muito tempo com pessoas que não têm o perfil de comprar o que você está vendendo, né? Isso aqui também cabe, deixa eu comentar rapidamente, dentro do seu script de vendas ou da abordagem do seu comercial, você trabalhar ali logo nos primeiros pontos de contato da conversa, maneiras de você identificar se de fato aquela pessoa tem potencial de fazer negócio com você ou não. Para você verificar, talvez você repassa para algum outro setor, né? Se você tiver um setor de pré-vendas e assim sucessivamente, tá? Outra coisa é o seguinte, tráfego pago não compra nada. As pessoas talvez não estão tendo uma impressão de valor do que você vende. Aqui eu coloquei um caso de um cliente meu, de consultoria, um pessoal que trabalha na parte de revenda de veículos, e eles estavam tendo fluxo de mensagens, né? Redes sociais, direct, messenger, WhatsApp Business, várias mensagens, mas eles falaram que eles não estavam conseguindo levar o usuário do digital para fazer um test drive, por exemplo. E aí a gente foi verificar alguns processos, e eu verifiquei com eles, inclusive, o processo deles de vendas, como que estava essa parte de comunicação de vendas. E a gente analisou que estava desse jeito, né? Ou seja, imagina você ver um carro, né, do porte do Chevrolet Cruze 2018, se eu não me engano, o valor dele era mais ou menos isso aí, R$ 96.000, e a pessoa te mandar, imagina você é dono da concessionária, né, você está revendendo esse veículo, a pessoa vem interessada no carro, e aí você fala, são 96 mil. Quanto que ele custa? 96 mil. Então, entende? Né? Ah, Felipe, o que seria ideal então? De você gravar um áudio para ele, mandar uma mensagem reforçando os pontos fortes do veículo, seja uma revisão que ele participou, que foram vários e vários itens, seja um laudo cautelar que acompanha o veículo, seja pneus novos, seja o veículo tem kit multimídia, seja uma garantia estendida do funcionamento do motor, seja uma revisão que foi feita recentemente, se ele é um carro de um veículo que tem um câmbio automático. Então você tem que agregar valor e elevar o nível de energia do cliente, talvez deixe um vídeo gravado no telefone, né, sobre o interior do veículo, talvez passando a mão no couro, mostrando detalhes da costura, talvez uma maçaneta, que é um lugar que tem uma tendência de um desgaste mais intenso pela mão, pelo ácido, pelo suor, né, você mostrar um vídeo rapidinho que está novo, né, mostrar um detalhe no capô do veículo, enfim, você tem que instigar o cliente, né, e aí você tem que ter um script funcional para que você leve essa pessoa para dentro da sua loja. Mas se você não estiver mostrando o valor do que você vende, né, se o seu cliente não enxergar esse valor que está atribuído no seu produto, no seu serviço, ele dificilmente vai sair da internet, entre aspas, para estar indo no seu ponto físico, ok? Outra coisa, você não tem outras opções, né? Ou seja, hoje em dia, isso é pelo que eu, né, consigo observar, pelo que a minha visão me permite analisar, isso é uma boa prática que ela está vindo do mercado de infoprodutos para o mercado de negócios locais, por exemplo, né? Para e-commerce eu não sei aqui um exemplo prático em função disso, mas às vezes é comum, né? Acontece do cliente chegar, vocês fazerem um processo de negociação, talvez você tenha um produto de um ticket aí um pouco maior, né? Talvez não é para aquele momento, para aquele cliente ali, ele não consegue pagar, mas aí você oferece uma outra possibilidade por um custo menor, tá? E aí aqui cabem muitos exemplos sobre nichos diferentes, mas quando você consegue vender alguma coisa, mesmo que reduzindo um pouco um ticket, vendendo alguma coisa um pouco mais barata, você meio que você retém o cliente, porque agora você tem um comprador, né? Você tem uma pessoa na base dos seus dados,
do seu CRM, por exemplo, que é uma pessoa compradora, e você consegue com aquela venda ali pagar aquela operação, pagar aqueles custos fixos e variáveis, pagar aquele tráfego pago, entendeu? Que você acionou, e isso pode fazer muito sentido para algumas estratégias, ok? Então pense sobre isso no seu negócio hoje. Você consegue ter outras opções? Você consegue fazer um downsell, né? Ou um cross-sell? Aí vai depender, ok? E um outro ponto aqui, que este aqui, para mim, é um dos que eu vejo, e assim, é complicado, né? Que é quando a pessoa fala contigo que o tráfego pago não traz resultado, que os leads que vêm não compram nada, e na verdade eles compram sim, tá? Só por alguma maneira você não consegue estar traqueando, rastreando isso, tá? Isso acontece quando setorização, né, na parte de vendas, quando não funciona muito bem, não dá muito certo, ou quando o pessoal de vendas não está acostumado a ficar lançando os leads que vem do digital, né, que vem do tráfego pago, ou não tem esse hábito, ou como agora vai começar a ter um movimento maior no comercial, vai começar a chegar mais leads, talvez muda-se uma planilha, né, ou muda-se uma prática de lançamento do CRM, reajusta a rotina, e ali nem sempre encaixa isso bem para todo mundo, né? Então existem negligenciamentos alguns de lançamento, então isso complica um pouco, né, o rastreio. Mas é imprescindível que tenha sempre esse planejamento, esse lançamento, para que você consiga acompanhar esse cliente, né? E um outro detalhe aqui, que é uma coisa que a gente já viu, né? Eu já vi em mais de um segmento, já vi mais de uma vez, inclusive, né? É que existe uma parte do tráfego pago que a gente não consegue mensurar, entende? Por quê? Porque a pessoa ela pode ser impactada pelo anúncio e ela pode te seguir na rede social. Ela vai acompanhar o seu conteúdo nos stories por um tempo, ela vai acompanhar uma live sua no YouTube, ela vai eventualmente talvez trocar uma ideia com alguém, pesquisar a sua empresa no Google, verificar se você tem um perfil no Google Meu Negócio. Então, existem alguns clientes que eles têm um comportamento meio aleatório de jornada de compra, até que eles compram de você. Entende? Então, essa questão dos anúncios online, só de você manter constância e frequência em visibilidade, em branding, em ficar expondo a sua marca, em alcançar mais pessoas, isso já gera automaticamente um fluxo maior de vendas no seu offline que você, né, talvez não consegue, que a gente talvez não consegue tangibilizar, tá? E como que a gente vê isso na prática muitas vezes funcionar, até mesmo para quem tem infoproduto, né? Você está com as suas campanhas rodando, você acha que aquele investimento não está dando muita coisa, e você desliga, né? Você interrompe as campanhas de pesquisa, as campanhas de stream, as campanhas de conversão, e você desliga, né? Você não está dando nada, não está dando resultado nenhum, e aí você vê, né, que o seu fluxo de demanda, o número de mensagens inicializadas começa a parar, aquelas demandas que você tinha talvez de indicação elas não vêm mais, então você verifica que os motores começam a esfriar, né? Então existe sim a parte do tráfego pago que a gente consegue mensurar, Google Analytics, GTM, Hotjar, né, dados, e existem os dados a gente chama de imensuráveis, eu pelo menos bato muito nessa tecla, principalmente para quem pensa, né, em médio e longo prazo, que na minha opinião é o que tem que ser, tá? Ok, então vamos para o ponto 3. O CPA está muito alto, né? Está matando a margem de lucro. Isso aqui, principalmente para quem trabalha com infoprodutos, né? Mas acaba que isso aqui também tem a ver com os custos para e-commerce, né? Geralmente, perdão, são essas realidades, né? São esses segmentos de mercado que sofrem mais diretamente nesse aspecto. Bom, público concorrido ou criativo velho. Isso aqui é muito forte. Geralmente os criativos, né, os anúncios, eles são os principais hoje, né, responsáveis pela questão de desempenho. Porque se você tem um criativo muito bom, né, um criativo que realmente chama a atenção, que identifica, que gera curiosidade, que gera esse interesse, né, e a pessoa de fato quer ver mais do que você tem a falar, quer ver o detalhe daquele produto, quer ver se tem um número dela, se tem uma cor que ela gosta, né? Se você tem um CTR bom, uma taxa de cliques boa, automaticamente você tem um fluxo maior de usuários para sua plataforma. A partir desse momento, você tem um custo, por exemplo, de CPS, um custo um custo por sessão, né?
por usuário que de fato vai lá e carrega o DOM completo da sua página, né, você, de momento que você tem um fluxo maior, é como se a gente trabalhasse ali, né, com a lei dos grandes números, levando muita gente. Se eu tenho uma página, se eu tenho um e-commerce e tem uma taxa de conversão ali pré-estabelecida, a conta começa a ficar mais ou menos fácil, é mais ou menos um termômetro que você tem para você poder trabalhar, né? Eu tenho uma página, ela tem uma taxa de conversão de 1,5, eu estou levando 1.000 pessoas. Se eu levar 2.000 pessoas, nem sempre é linear, né? Mas automaticamente você espera que você venda mais, tá? Então, criativos sempre. Criativos sempre. Sempre tem que estar em teste criativos. Sempre, é uma coisa que eu falo muito com o pessoal, é você testar criativos em mídias diferentes, ou seja, você tem uma ideia de criativo. Você testou um criativo, deu muito certo para você, deu muito resultado. Pega esse criativo e faz dele um carrossel, né? Faz dele um vídeo animado, tem software para isso, né? Faz dele um vídeo seu, você gravando na loja, por exemplo, né? Então, teste, né, mídias diferentes para que você participe, né, mais ativamente de momentos de leilão diferentes e para que você consiga eventualmente estar impactando mais pessoas e testando mais formas de impactá-las, certo? Então, teste, né, sempre criativos, verifique sempre o CTR, uma taxa de cliques, né? Não existe muito uma regra para isso, tá? Mas eu sempre busco trabalhar com taxas de clique aí de CTR acima de 1,5%. Acredito que seja bem plausível, tá? Vou tomar uma água aqui. CTR, se você analisar um CTR de 1,5, ele é relativamente baixo, né? Mas é satisfatório para alguns segmentos. E se você tem um público concorrido, por exemplo, se você trabalha com e-commerce, né, ou infoprodutores também, se você está chegando na época onde existem grandes players no mercado que vão fazer uma injeção de dinheiro muito forte e desequilibrar, vamos falar assim, né, os, os, os lances do leilão, você pode trabalhar por antecipação. Isso é uma prática que o pessoal utiliza muito, né? Então o pessoal faz uma pré-Black Friday, né, faz uma vendas de Dia dos Pais, né? Enfim, se você tem um poder de competitividade um pouco menor, você pode antecipar, né, e aproveitar o movimento, né, anterior e evitar de estar concorrendo diretamente naqueles momentos onde você sabe que você vai ter uma injeção de dinheiro grande no mercado e que o custo para anunciar vai ficar mais alto, né? Ou seja, subindo o número de anunciantes ou subindo o fluxo do dinheiro injetado, automaticamente todos os custos tendem a acompanhar, tá? É isso. Então, se o CPA está muito alto, verifique se você está com criativos bons, criativos sempre em teste, né? E verifique se você não está numa sazonalidade do seu mercado. Cada mercado pode ter uma sazonalidade diferente. Tá? Um outro aspecto que pode ser um indicativo, pode ser uma solução, né? Você tem um único produto. Né? Isso aqui é um exemplo que eu participei recentemente de um pessoal de infoproduto do nicho de emagrecimento e saúde. Né? Eles tinham um ticket de um produto único, um produto de R$ 97 de recorrência, né? E tráfego direto, e o CPA começou a subir, eles começaram a ter prejuízo, né? E a gente analisou que eles não tinham uma campanha de topo de funil, né? Ou seja, tinha uma campanha só, rodando os anúncios, segmentação deixava mais aberta, mas eles não estavam trabalhando bem a hierarquia para ter certeza que eles estavam atraindo pessoas novas para o projeto. Isso é muito importante, né? Você alimentar o topo do seu funil, que seria de público frio, que seria de pessoas que não conhecem a sua marca, né? Não conhecem a sua solução, não viram a sua empresa antes. Então, você ter essa oxigenação, você ter sempre pessoas novas chegando no seu funil, isso é imprescindível, tá? Então é uma das coisas que a gente desenvolveu lá, né? Eles também não tinham uma estratégia de remarketing muito bem feita, também foi uma coisa que a gente implementou, com criativos diferentes, com propostas diferentes para o remarketing, né? Para a gente tentar despertar uma atenção num outro aspecto ali, para ganhar a pessoa numa outra comunicação, né? E nós também tivemos que implementar um outro produto
né? E recentemente a gente já tinha finalizado os trabalhos lá, mas eu acredito que eles estavam implementando um terceiro produto no mistério de produtos. Então é importante que o produto de recorrência ele já é uma solução para quando o seu CPA está batendo na casa, está estourando, né? Por quê? Se você trouxe um cliente, o seu produto é R$ 97, né? E aí você gastou no tráfego R$ 97, essa pessoa ela zerou, né? Ela não te gerou nenhum lucro, nenhum prejuízo. Considerando que o seu projeto tem despesas, ela teria te dado sim um prejuízo. Mas aí, no outro mês seguinte, e no outro mês, e no outro mês do programa de recorrência, você vai diluindo isso e você já vai tendo uma margem de lucro interessante, né, em cima desse movimento. E se você conseguir, né, fazer como eles fizeram quando a gente trabalhou juntos, ajustar essa base de clientes, reduzir a evasão de clientes e fornecer um produto complementar para aumentar o ticket, né, isso aí com certeza faz toda a diferença. Então foi o que eu coloquei aqui, ó. Pensa num produto de entrada, se você ainda não tiver, né? Trabalhar a base dos clientes que entrarem, né? No caso do produto de recorrência, quanto menor evasão você tiver, melhor, porque você vai aumentando a sua base, né? Mês a mês, semana a semana, você vai inchando ali sua estrutura, né? Mais alunos, claro que as despesas aumentam, mais gente de suporte, ferramentas, né? Mas é isso, né? O negócio está crescendo. Trabalha recorrência, como eu falei, né? E estipular novas ofertas. Você pode trabalhar com estratégias de picos de venda também, mas nesse aspecto nem tanto, tá? No caso do CPA estourando, tem dentro desse contexto aqui informações bastante úteis, tá? Como implementar isso na prática, isso é uma outra história, cada situação é uma situação, beleza? Isso aqui é um outro aspecto também muito forte, muito forte. Eu acho que tem, assim, eu pelo menos eu vejo poucas pessoas fazendo isso aqui de uma maneira bem feita, que é ter uma recuperação de vendas, tá? Porque se você, por exemplo, se você tem um produto, se você tem um e-commerce, se você tem um infoproduto, onde você consegue instalar um checkout pré-populado, antes da pessoa ir para o checkout propriamente dito, para ela colocar os dados do cartão dela, ou gerar a chave Pix, ou emitir o boleto, você vai pedir para ela simplesmente, né, nome, telefone e e-mail. Então você cria um contato direto com aquela pessoa. E aí você pode entrar em contato com ela diretamente, caso ela não tenha efetuado a compra, né? Recuperação de vendas lucrativa dá muita diferença, assim. Eu já cheguei a ver na prática questão de 20% a mais de faturamento mensal, só com recuperação de vendas. E já ouvi falar de médias até maiores do que isso. Então depende de projeto para projeto, certo? Mas se você não tem ainda, teste, teste, teste. Eu sempre falo com todo mundo, a gente sempre implementa, tá? Tenha um script de vendas, ou seja, por mais que não seja o poste do seu negócio, talvez você mesmo vai executar essa recuperação de vendas, mas tenha uma linha de raciocínio, né? Tenha um script, siga uma estratégia, até mesmo para você conseguir padronizar o processo e para ser replicável. A partir do momento que você valida um script de vendas, de recuperação, e uma outra pessoa vindo trabalhar, você pode repassar, treinar aquela pessoa, um método ali de comunicação de recuperação vai estar validado, tá? E é isso, mesmo que você tenha um remarketing ligado muito bem feito, né, tenha uma recuperação de vendas, que isso aqui faz muita diferença, ok? E aí a estruturação desse script vai depender muito da solução que você tem, né, do que o seu produto resolve, etc, etc, ok? Isso aqui é mais ou menos, eu já comentei, que é ter campanhas de topo para público frio, né, sempre chegando gente nova. Isso tende, porque às vezes acontece da pessoa ter um que a gente chama de demanda reprimida, né? Ou você tem um público ali que meio que já estava esperando, que já estava ali te sondando nas redes sociais, ali observando o seu conteúdo, interessado no que você comercializa, e quando você abre um carrinho, por exemplo, quando você faz uma abertura de vendas, né, um link, um pico de vendas, você queima uma verba ali e você tem um retorno sobre investimento muito bom e você acredita que isso vai se sustentar ao longo do tempo e não vai, né? Você teve uma demanda reprimida, você conectou, comunicou, fez oferta, vendeu, aquilo foi embora, quem comprou, comprou. No remarketing você ainda pode vender um pouco mais, ou seja, você ainda tem uma recuperaçãozinha de vendas, mas depois você só vai decaindo, né? Se você mantém uma verba constante, o seu custo por aquisição só vai subindo, até o momento que você começa a
empatar e a tomar prejuízo. Então é imprescindível que você tenha campanhas de topo de funil, campanhas de público frio. E aí você vai mexer lá no gerenciador e você consegue lá excluir pessoas que tiveram contato com o seu site, pessoas que visitaram tal página, pessoas que estão te seguindo em redes sociais. Então aí você anuncia para um determinado público, excluindo pessoas que já tiveram contato de acordo com a sua estratégia. Né? Você traz gente nova. Isso é muito importante. Tá? Então, o que eu vi na prática, as pessoas que estavam com o CPA muito alto não tinham essa estratégia, não traziam gente nova, não tinham nenhuma hierarquia, exclusão entre públicos, né? Criativos com baixo CTR, né? E em alguns casos, essas campanhas de topo nem existiam. Né? Talvez algumas existiam muito mal feitas, talvez algumas existiam com CTR ruim, CTR abaixo de 1,5%, como o exemplo prático que eu dei. Ok? Outra coisa, CPA está muito alto e a pessoa não tem uma estrutura de um teste AB, não tem aqui no caso é mais para infoprodutor, beleza? Uma coisa que eu vejo muito na prática é isso. As pessoas talvez não conhecem o Google Optimize, talvez as pessoas não conhecem outras ferramentas, existem plugins que você consegue trabalhar dentro do WordPress para que você consiga dividir o tráfego que está indo. Né? Ou seja, eu estou comprando uma fonte de tráfego aqui, eu invisto R$100 por dia, eu quero testar, mandar 50% desse tráfego para essa página original e 50% desse tráfego por dia, né, vamos falar assim, para essa outra página. Nessa outra página é a mesma página, são clonadas, só que aqui eu altero algumas coisas. Uma das principais alterações que a gente faz é a alteração da headline, aquele primeiro texto. Né? Então, quando geralmente a pessoa não faz um teste AB, ela sempre está perdendo dinheiro. Ela sempre está perdendo uma probabilidade de aumentar a taxa de conversão da página. Porque se você descobre que essa página tem uma taxa de conversão de 1,5% e essa página começa a ter uma taxa de conversão de 3%, você já pode, numa eventual, né, num outro ciclo de estratégia, você retira essa página de 1,5%, pega essa página de 3%, duplica ela e faz uma outra modificação. Então você tem constantes testes AB rodando. Existem testes AB para criativos também, ok? Então, a gente sempre está comparando duas estruturas muito parecidas, muito próximas, e a gente verifica qual performa melhor. Né? E claro, você vai fazer singelas alterações, porque se você pegar uma estrutura, né, para um teste AB, modificar ela demais, você não sabe qual alteração que você fez que de fato está trazendo resultado. Então você não consegue ter repetibilidade em cima disso. Isso é uma coisa que a gente fala muito, principalmente no quesito da importância de você ter uma estrutura de Web Analytics dentro do seu negócio. Tá? A ferramenta que a gente mais utiliza é o Google Analytics. Então você tem que ter, se você tem um site, você tem que ter o Google Analytics instalado, para que você consiga entender as métricas, o comportamento do usuário, né? E para que, eventualmente, quando você faça uma alteração, você tenda a compreender qual alteração que de fato te trouxe o resultado. Porque isso é uma coisa muito comum, compensa muito eu falar sobre isso, que é o seguinte: às vezes você está aqui com dificuldades, né, com o desempenho dos seus anúncios, mas eventualmente pode ser que algum tempo no passado você teve um momento muito bom de publicidade. Você conseguiu fazer alguma coisa que você vendeu muito bem, você captou muito lead barato, você fez alguma coisa e você não conseguiu depois replicar aquilo. Por quê? Porque provavelmente você não sabe onde você acertou. Então, quando a gente fala de anúncio, de estratégia, de funil de venda, de marketing digital, é muito importante que a gente também saiba o que a gente fez que deu certo, porque se a gente não conseguir, a gente não tem repetibilidade. Então é isso que eu estou falando aqui, né? Se você fez alguma coisa muito bem feita, mas você não sabe o que você fez, é uma coisa de... enfim, você não vai conseguir saber nem por onde iniciar para tentar replicar ou analisar o porquê depois, para você tentar puxar isso mais a fundo, enfim. Tá? Então, teste sempre headlines diferentes, né? Textos, aqueles textos H1 de início diferentes. Isso aqui já pode dobrar a taxa de conversão de uma página com certeza absoluta, tá? Teste, né, alterações vamos falar assim, né, da sub-headline. Tá? Teste alterações talvez de chamada para ação, né? Verifique se você está perdendo tráfego, isso aqui é uma coisa normal, tá? Nem todo mundo que clica, por exemplo, vamos supor que você tem um anúncio no Instagram e você tem uma página de captura, né? Isso é até uma recomendação do Google, se eu não me engano. Até você pode perder de 10, 8
5 até 30% desse tráfego. Ou seja, você tem um anúncio seu no Instagram, 100 pessoas clicaram para ir para o seu site, para verificar o seu produto e ver a sua oferta, né? Pode ser que só 70 pessoas conseguiram chegar lá. Por quê? Velocidade de conexão, perda de sinal, página demorou para carregar, a pessoa... E aí a gente entra nos eventos aleatórios. Ah, outra pessoa ligou para ela, a bateria do telefone dela acabou, ela estava no elevador, perdeu o sinal. Então existe uma série de possibilidades que fazem com que você perca tráfego nesse movimento, né? Clique de saída, inicialização de sessão. E entre um dos fatores mais responsáveis por você estar perdendo tráfego no meio do caminho é a velocidade de carregamento da página. E aí tem várias estratégias que você pode estar utilizando. Servidor dedicado, é caro, né? O que a gente usa na prática, e geralmente dá um resultado bom, é você estar colocando a sua página, né? Com CDN Cloudflare, por exemplo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois você pode pesquisar, pode entrar em contato comigo que eu te explico, tá? Mas é muito importante. E geralmente, por último, a gente faz as edições, as alterações no vídeo de vendas, tá? Porque o vídeo de vendas sempre dá mais trabalho, você tem que regravar, você tem que verificar talvez uma cópia, você tem que mudar um cenário, você tem que... Entende? Então, como envolve mais profissionais, como a parte de captação do audiovisual, a parte da edição, o seu tempo, a parte de copy do vídeo, né? Que é o que você vai falar, o seu texto, né? Alterar um vídeo de vendas geralmente é o que fica mais caro, então são as coisas que a gente testa por último, beleza? E aqui, é claro, eu só coloquei uma linha de raciocínio. Se você tem um investimento constante de 50, 100, 500 reais por dia e você dobra a sua taxa de conversão, a tendência é que o seu custo por aquisição, né, o seu CPA, ele caia pela metade, beleza? Então, né, problema, possibilidades e passamos por todas as soluções. Vamos por último agora, quando a gente tem muitos cliques e poucos leads. Bom, isso aqui vai casar com o que eu falei anteriormente, né? Pode ser que você esteja com uma página muito pesada ou uma página muito lenta para carregar, então automaticamente você perde pessoas, perde usuários porque eles não esperam a página carregar, né? Talvez segundos que você melhora na sua página já vai te dar um resultado muito alto, tá? E aí, como que você deixa uma página mais leve, você já vai ter que conversar com uma pessoa que é da área de web design, né? Um desenvolvedor, né? Se você tiver uma página numa estrutura WordPress, eu consigo te ajudar, né? Eu tenho conhecimento técnico para isso, beleza? Mas aqui tem duas ferramentas, né, que eu acho que são as mais utilizadas para verificar a velocidade de carregamento. Lá tem outras métricas também, tem um ranqueamento de qualidade da página que você consegue visualizar. Pode ser por isso que você está tendo muito clique quando você olha lá no seu gerenciador de anúncios. Seu criativo tá bacana, o público tá gostando, né? Tá tendo interação, tá com CTR obviamente bom, muito clique de saída, mas você não está tendo cadastros, né? Poucos leads. E aí, de novo, é importante que você tenha o Google Analytics instalado, porque é através do Google Analytics que você vai analisar as sessões iniciadas no site de acordo com o tempo, né, que você está comparando, a janela sua de tempo, beleza? Então, se você está com o site lento, precisa resolver isso. A sua copy não convence, né? A parte do texto, a redação publicitária, a sua comunicação não está assertiva. As suas palavras têm baixo impacto emocional, né? Você não contextualiza, você não gera a imagem do seu cliente com aquele problema resolvido, consumindo, né? Desfrutando daquele momento. Então, hoje a gente vê que a parte de comunicação, de redação publicitária, ela está muito forte no quesito de trazer resultados, tá? E existe copy no anúncio, né? Vendas, na página de vendas, existe na página de e-commerce, existe copy em todo lugar, tá? Então, você precisa verificar se a sua comunicação, se ela está convincente, se ela está sexy, que a gente fala, né? Se ela está sedutora, se ela faz sentido, se ela desperta atenção, se ela gera interesse do usuário seu, que seria o seu público-alvo, né? O seu potencial comprador. O que você pode fazer, né? Claro, além de contratar um copywriter ou um profissional dessa parte de comunicação, né, é você mostrar a sua página para alguma pessoa que você conheça, que tem um perfil de consumir o que você vende, para você saber dela a opinião, né? Isso aqui é relativo, isso aqui é complicado, o ideal é que você tivesse mais pessoas para você poder fazer um peer, né, da sua página, mas se você tiver uma copy fraca, a não ser que seja um produto de muita necessidade, como alimentação, por exemplo, ou roupas, né? Mas depende também, ok? Muito clique, pouco lead.
Então, o que a gente fez nesse caso, né? Contextualizando aqui dentro da proposta. A gente melhora a velocidade de carregamento, melhora os resultados. Poucos leads, muitos cliques, mas a gente está com muitas sessões na página, melhora a copy, ver como que a gente pode fazer para ter uma comunicação mais persuasiva, né? Não existe o necessário antes da dobra. A dobra que a gente fala é a gente rolar a página para baixo, né? Ou no telefone quando a gente clica e arrasta para baixo. Então sempre que a pessoa cair na sua página, ela já tem que ver uma headline, uma descrição básica e algum botão para ela executar alguma ação, para ela entrar em contato com você, para ela poder executar a compra. Então, quando a pessoa cai na sua página, o essencial ali, o mais importante, é o que está apresentando para ela antes dela fazer a dobra, antes dela rolar a página, tá? Então, são elementos que a gente fala de uma landing page de alta conversão, tá? Então, antes da dobra, antes de rolar a página, tem que ter uma headline boa, tem que ter uma breve descrição chamando a atenção, né, pro benefício do produto, do serviço. Eu gosto de sempre comentar com o pessoal, né, hoje em dia a gente vê cada vez mais, em mais segmentos de mercado, nós temos um vídeo, né, explicativo, um vídeo de vendas, um vídeo de conteúdo igual esse aqui que você está assistindo, tá? Então isso cada vez é mais comum. E o elemento imaginário, se isso não for possível. O elemento imaginário é um vídeo, né, uma foto, o vídeo no caso seria um white label, né, mas enfim. Mas um banner, né, algum elemento ali, uma pessoa que tem o perfil, né, do seu consumidor, e esse elemento imaginário que vai conectar com o imaginário do seu cliente, né? Conecta também com a sua solução, com o seu produto e com os sentimentos e as associações, né, e as emoções que vêm junto com aquilo, beleza? E um botão de contato, um botão do formulário que você precisar aí no caso do CTA. Outra coisa que geralmente eu vejo, né, e eu vi na prática, só tem um formulário disponível, né? Ou seja, não tem um botão adicional no WhatsApp, igual provavelmente nessa página, se você for analisar, deve ter algum botão lateral do WhatsApp aqui, se você quiser falar diretamente comigo, com a minha equipe, tá? Eu sei que às vezes se você trabalha com equipe reduzida, e dependendo, se você tiver um volume de mensagens muito grande, fica difícil para atender todo mundo. Mas é muito importante que a gente tenha meios alternativos de comunicação com o cliente, beleza? Por mais que você tenha o seu Instagram, o seu direct, o seu e-commerce, por mais que você tenha toda a estrutura digital, tem cliente que vai querer ligar, tem cliente que vai querer deixar um comentário na ficha do Google Negócio, né? Então existem clientes com perfis, com características, com personalidades diferentes. Quanto mais você conseguir abranger os seus pontos de contato, maior a probabilidade de você ter essa comunicação e, obviamente, você caminhar para a venda, beleza? Se você não tem, né, coloque um ponto de FAQ, igual essa página aqui minha tem lá no final, né, que são as perguntas feitas com frequência, tá? Isso é importante, isso tira dúvida, isso quebra objeção, tá? Pode mudar, pode te gerar melhores resultados. Insira algum elemento de credibilidade, que também raramente eu vejo. Né? Se você tem uma clínica, coloca os profissionais da sua clínica, coloca quanto tempo você tem de clínica, coloca se você tem algum tipo de documentação, de inspeção que a sua clínica precisa para funcionar, ou que é uma boa prática, ou algum elemento de qualidade que eleve a percepção de credibilidade do seu negócio. Muito importante. Tempo de negócio, laudo de funcionamento, de máquina, para quem trabalha com vistorias, enfim, tá? É uma infinidade de possibilidades. E quebra de promessa, né? A gente sempre fala que a mensagem tem que ter um match, tá? Então, se você tem muitos cliques e poucos contatos, quer dizer que tem uma quebra de promessa. Ou seja, você é um advogado, né? Que eu dei o exemplo do advogado penal. Se o seu anúncio fala sobre advogado penal, vamos supor que você está anunciando na rede de pesquisa do Google, por exemplo, né? Então a sua especialização é essa, você está anunciando para pessoas que estão procurando isto, a pessoa vê, se interessa, clica, interage, chega na sua página, a sua comunicação é de um advogado geral, né? Ou você não passa essa mensagem, o seu conteúdo não fala sobre os principais problemas do advogado, né? Do advogado não, do cliente. Quais são os principais problemas? Quais são os fatores que mais levam as pessoas a procurarem um advogado penal? Você tem que pensar, toda a sua comunicação ela tem que ser de ponta a ponta nesse aspecto, né? Porque se você
promete alguma coisa num anúncio, num criativo, num vídeo, a pessoa clica, se interessa, vai para a página e chega lá, ela não encontra conexão muito com aquilo, você tem uma quebra de promessa automaticamente. Não vai fazer sentido para essa pessoa deixar um contato dela para você. Beleza? Bom, então basicamente é isso. Né? Acredito que a gente falou bastante. Eu tentei. É complicado, é muita coisa, muito conteúdo, muitas possibilidades. Né? Espero que eu tenha contribuído aí. E eu quero te falar agora nesse quesito, né? Aqui embaixo você vai ver também que eu tenho uma metodologia de trabalho que eu desenvolvi, né? Que a gente desenvolveu aqui, que é o processo de 7 camadas, né? Onde a gente pega muito além do tráfego pago, a gente pega desde o início de concepção, verificação ali dos concorrentes, até a parte do final da melhoria contínua. Tem muito do que eu falei sobre isso aqui. Nós vamos abrir para 15 vagas, ou seja, se você tem interesse em participar dessa consultoria, tá? Não deixe de preencher. Tem um botão aqui embaixo, você vai clicar, você vai para um formulário, você vai colocar pouquíssimos dados lá, acho que são só 5 perguntas, né, que o pessoal desenvolveu. A gente vai analisar aqui e a gente responde em até 48 horas o seu chamado, beleza? Para que a gente marque uma primeira reunião gratuita, tá? Então tá aqui essa questão, o pessoal comenta muito, né, sobre quanto custa. Isso depende muito. Tem pessoas que precisam de uma consultoria mais aprofundada, tem pessoas que têm verbas mais altas de gerenciamento, tem pessoas que talvez querem uma reunião ou duas, né? Fala assim, Felipe, me dá uma ajuda aqui, analisa isso aqui para mim, me dá uma ideia, me ajuda a montar esse plano aqui de guerra, por exemplo, né? Então cada caso é um caso, beleza? Mas aplique, né? Para nossa consultoria. Eu acredito que com certeza eu consigo estar te auxiliando. Isso é um dos preceitos nossos também, né? Na nossa primeira reunião, que é uma reunião gratuita, onde a gente se conhece e vê se de fato faz sentido, né? Para a gente estar fechando essa parceria. Se eu verificar que eu não consigo ajudar o seu negócio, né? A gente não vai para frente no contrato, beleza? Mas isso raramente acontece, então fica tranquilo quanto a isso, é porque a gente preza muito essa comunicação, pós-venda, o relacionamento, as indicações, tranquilo? Espero que você tenha curtido, espero que eu tenha conseguido aí, atingir as suas expectativas e a gente se fala em breve, tá? Tem aqui para baixo tem mais informação, tem os meus contatos, tem as redes sociais, beleza? A gente se fala em breve. Até mais, tchau, tchau, foi um prazer.